Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Ó, o vídeo de hoje é bastante sério e eu já até peço que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Por quê? Porque estão sim enganando você ou você está se enganando. Com o que, Leonardo, você está falando? Exemplo, existem diversas pessoas na internet que tem a seguinte frase, e de repente até muitas pessoas mesmo que não trabalham com a internet, mas ela pensa dessa maneira porque qualquer dia, né, um dia aí qualquer da vida dela, ela ouviu essa frase. Você não precisa de um antivírus porque o antivírus é você. Olha, isso aí é a coisa mais mentirosa que existe. Óbvio que a atuação do usuário, do internauta, ela é importante, ela tem sim a sua importância, né? Até porque, por exemplo, para você ter uma ideia, não adianta a pessoa ter o melhor antivírus do mundo se o cybercriminoso pede para ela assim, ó, desabilita o teu antivírus para você poder rodar isso aqui. E a pessoa vai e desabilita o antivírus para rodar o negócio. Aí não adianta, o melhor antivírus não vai funcionar para você, entende? Então, a intervenção do usuário, sim, é importante, né? Você saber onde você navega e tudo mais. Apesar que, quando você tem um bom antivírus, vamos supor, você entrou num site aí, phishing, ele vai te mostrar que você está num site perigoso. Aí você continua também se você quiser. Por isso que a intervenção do usuário, ela sim é importante. Mas a presença do antivírus é de suma importância. Então, quem falou isso para você não entende nada de segurança digital, tá? E se você de repente, eu pensava assim, Leonardo, porque eu vi realmente certa vez alguém falando. E a gente tem que entender também, pessoal, que os tempos mudaram, né? Antigamente tinha-se uma ideia, e hoje algumas pessoas também ainda têm essa ideia que, não, para eu pegar um vírus no meu computador, é só se eu navegar num site aí de adulto, né? Entrar aqui naqueles sites de baixar filme pirata, baixar anime, essas coisas assim. É se eu, por exemplo, craquear algum programa no meu computador, ou então, sei lá, eu pegar e baixar um jogo pirata. Então a pessoa ela tem ideia que ela só pode ser infectada se ela fizer isso. Mas a verdade não é isso. A verdade é que o cybercrime ele aumentou, ele está se modernizando. Essa é a verdade. Para vocês terem uma ideia, pessoal, às vezes um site idôneo, um site que é um site renomado, um site de uma empresa grande e tal, ele pode ser infectado e infectar outras pessoas. Não que o site em si ele tenha vírus, que aquela empresa por trás do site ela esteja ali com o vírus e tudo mais. Não. Às vezes, por exemplo, você entra no site, você veja que tem vários banners rolando ali. Então ali, às vezes, tem ali um banner, uma imagem, né? De uma propaganda, de um anúncio, de alguma outra coisa e tal. Então, aquela imagem, ela está ali, sendo colocada ali através de um servidor de imagens. Então, o que que o cybercriminoso muitas vezes ele faz? Porque já teve relatos disso aí, tá? De pessoas serem infectadas em sites populares, né? E ela nem entender, poxa, mas esse site aí é o site oficial, é verdadeiro. Mas ela não foi infectada pelo site, ela foi infectada pela imagem, pelo banner que estava sendo rodado ali naquele site. Então, o que que o cybercriminoso ele fez? Ele conseguiu infectar o servidor daquelas imagens. Entendeu? Então, para você ver como é mais complexo do que muitas pessoas pensam. Aí a pessoa pega, às vezes, eu mesmo já atendi pessoas assim. Leonardo, mas eu só navego em sites confiáveis. Então, mas tem essa questão. Então, o antivírus, nesse sentido aí que eu falei para vocês, ele vai fazer a proteção, porque ele vai identificar ali o comportamento estranho desse banner, entendeu? Ele vai ele consegue enxergar um antivírus bom, tá? Ele consegue enxergar e detectar que existem códigos maliciosos sendo rodados ali através daquele banner e bloqueia. Você entende? Então, aí a pessoa pensa assim: mas então se eu não tiver antivírus, aí quer dizer, eu entrar num site assim que, vamos supor, um site que seja até mesmo um site popular, um site idôneo, e se ele tiver um banner infectado, eu vou ser infectado? Exatamente isso.
você vai ser infectado. Você entendeu agora como é que é? Para vocês terem uma ideia, eu estava lendo uma notícia agora há pouco aqui no site Bepling Computer a respeito de um malware que o camarada, o cybercriminoso, ele conseguiu colocar dentro de um jogo lá dentro da Steam. Um jogo gratuito de acesso antecipado. Um jogo que nem lançou ainda, né? Aí a pessoa, poxa, mas a Steam não é segura? É. A Steam ela tem uma segurança bem robusta para poder justamente proteger os seus usuários. Mas o que acontece? Alguns especialistas em segurança estão acreditando que o que aconteceu? Esse cybercriminoso ele teve ajuda de alguém lá de dentro da Steam que cedeu permissões, cedeu acesso para esse cara fazer isso. Entende? Mas você vê como é que é a complexidade da coisa. E o que acontece? Esse jogo ele estava aí com um malware chamado InfoStyler. E o que esse malware faz? A palavra traduzida para o português já diz mais ou menos. Ele é um ladrão de informações. Então, uma vez que esse malware está ativo na máquina da pessoa, ele vai pegar informações bancárias, senhas, tudo aquilo que a pessoa fizer ali de informações, dados pessoais e tudo mais, ele vai sequestrar, ele vai pegar essas informações e vai passar para o cybercriminoso. O jogo que foi infectado dentro da Steam, o nome dele é Kemia. Aqui, pessoal, estou aqui no site do Bepling Computer, que é o Hack em Série Malware InfoStealer em jogo de acesso antecipado do Steam, tá vendo? Aí eles explicam aqui todo o procedimento, né, como que ele fez, aquela coisa toda, né? Então, para você ver como isso é muito mais complexo do que as pessoas elas possam imaginar. E por isso, pessoal, vocês veem eu sempre batendo aqui nessa tecla, na questão da pessoa manter o sistema operacional sempre atualizado, né? Para poder fechar as vulnerabilidades, manter os programas também atualizados, é importante. Às vezes a pessoa atualiza o sistema operacional, atualiza tudo direitinho, mas os programas ela não se preocupa com isso. Inclusive, para quem tem o antivírus da Kaspersky, o antivírus da Kaspersky ele tem uma função que ele justamente ele já faz verificação dos programas e se tem alguma atualização ele mostra para você. Ó, tais programas precisam ser atualizados, entende? Para justamente facilitar, que às vezes a pessoa não se atenta a isso. Ó, para vocês terem uma ideia, aí quando a gente fala aqui, né, o sistema operacional, a atualização de segurança chegou, a Microsoft fechou várias e várias vulnerabilidades. Muitas pessoas até tentam desmerecer isso como se fosse uma coisa que não é importante e tudo mais. Mas para você ver a importância disso, né? Porque o que acontece? Esses malware, esses ataques, essas coisas, eles têm muito mais efetividade em sistemas operacionais desatualizados. Por quê? Porque ele tem facilidade para poder agir por causa das brechas, das vulnerabilidades. Você está entendendo? Aí a pessoa às vezes desmerece, enfim, né? Essa é aquela coisa, né? A pessoa quando ela não entende do assunto, né? Quando ela não entende de segurança, ela acha que tudo é normal. Ela acha que é normal baixar jogo pirata, né? É normal baixar ISO modificada, é normal baixar qualquer ISO do Windows de qualquer que seja o lugar, mesmo sem a pessoa conhecer. É tudo normal, né? Então é complicado, sem ser por canais oficiais, entendeu? É que nem, por exemplo, a questão do programa Windows Insider. É um programa oficial legítimo, não é? É. Aí o que acontece? Para você entrar de forma legítima nesse programa é através dos canais da Microsoft. Você entra lá, você pega logo a tua conta, você coloca a tua conta com o Insider e tudo mais, aí você tem acesso ao conteúdo e por aí fora vai. Mas existem procedimentos aí na internet mostrando como a pessoa faz para entrar no canal Insider sem ser pelos canais oficiais da Microsoft. Entendeu? Entra, atualiza, depois sai, né? Aí vira uma loucura só, porque a pessoa pegou, ela entrou numa versão que não está ainda liberada para o público em geral, no canal de produção. Ela entrou nessa versão, ela saiu de Insider, essa versão ela recebe atualizações do Insider, ou seja, aí ela começa a receber atualização do canal de produção, de uma outra versão. Olha o rolo doido que dá. Isso aí pode afetar o sistema operacional? Pode, com certeza. A pessoa pode até parar de receber atualizações. Tô falando que não vai acontecer, tá? Mas pode acontecer sim. Então, muitas coisas
Às vezes a pessoa acaba abrindo brechas para que isso venha a acontecer, né? É que nem um vírus que está muito mesmo, cada vez mais sendo aí, como que eu posso dizer assim, popular no Brasil, é o ransomware. E é um vírus que, assim, obviamente, ele foi criado para atacar e trabalhar na questão de ambientes corporativos, empresas, né? Porque empresas têm grandes volumes aí de documentos, de arquivos e tudo mais. Imagina uma empresa aí, pessoal, com muita coisa de documentação de notas fiscais, livro caixa, documentos importantes. Porque o que que esse ransomware ele faz? Uma vez que ele infecta a máquina ou uma rede de computadores, ele pega simplesmente, ele criptografa tudo. A pessoa não tem mais acesso àquelas informações. Aí tem que pagar o resgate. Eu estava lendo aí esses dias uma pesquisa que saiu, que 65% das empresas acabam pagando o resgate, que é um outro erro. Por que que é erro? Ah, Leonardo, mas a empresa ela tem que rever esses documentos, né? E criptografou não tem jeito, não tem mais jeito. E geralmente não tem mesmo jeito não, tá? Então aí o que acontece? Mas eu falo erro por quê? Porque a empresa às vezes ela quer economizar, né? Ela não tem ali, ela não paga um profissional especializado para poder fazer ali uma segurança na rede de computadores dela. Aí o que acontece? Aí depois ela vai ter que pagar, de repente até mais caro para um cybercriminoso. E coisa que assim me deixou bem assim boquiaberto, pessoal, e pasmem vocês, tá? É que boa parte dessas empresas, tal, elas pagam e recebem os documentos de volta, ou seja, virou um negócio, né? É como se o criminoso falasse assim, ó, eu infectei a tua máquina, tá? Eu fiz isso propositalmente, infectei você, você não está tendo acesso, agora você vai ter que pagar para eu te devolver o que já era teu. E está sendo normal isso, sabe? Quando na verdade tinha que o quê? Prevenir, né? Por exemplo, a gente está falando do ransomware. Ele trabalha mais, ele atua mais no ambiente corporativo, mas também muitas pessoas, usuários domésticos, são infectados com esse vírus. Eu já atendi pessoas que a pessoa pegou, apareceu uma mensagem aqui que eu tenho que pagar um negócio de criptomoeda para poder descriptografar minhas coisas, não sei o quê. Aí eu falo para a pessoa, então isso aí, teu computador infelizmente foi infectado aí pelo malware chamado ransomware. Aí eu pergunto para a pessoa, vem cá, você tem backup aí dos teus documentos, tudo? Não, o que que é isso? Aí complica, né, pessoal? Então é muito complicado. O que que é um backup? Backup é realmente você ter uma cópia das suas coisas. E detalhe, esse backup ele não pode ser online, ele tem que ser offline. O que que é isso? Por exemplo, tem pessoas que às vezes têm dois SSDs na máquina, né? Aí um ela utiliza para backup e ela acha que está segura. Não está. Esse backup ele é útil? Ele é útil, mas você não está totalmente seguro, né? Por quê? Porque se o teu computador, se a tua máquina aí foi infectada, por ele estar acoplado ao teu PC, ele está online, o cybercriminoso vai ter acesso e vai criptografar tudo. Vai pegar dados de lá de dentro, né? Se for o ransomware, por exemplo, vai criptografar tudo. Você entende? Então, backup não é que você não possa ter um backup online, tá? Mas você precisa ter backup offline. Você precisa ter um backup aí no SSD externo, ou no HD, ou num pendrive, né, que não esteja ligado, acoplado à tua máquina. Quer ver, por exemplo, aqui, ó, tem um pendrive aqui. Vamos supor que aqui tenha um backup aqui dentro. Tá vendo? Ele está offline. Ele não está acoplado na máquina. Então você tem que ter isso, tá? Backup na nuvem, aquilo que eu costumo dizer. Quem tem um, não tem nenhum. Outra coisa, às vezes a pessoa particiona, né, o SSD dela, aí tá lá, tá um SSD só, ela tem um SSD só, tá lá o sistema operacional, tá na unidade C. Aí ela pega e particiona, porque tem bastante espaço, ela particiona e cria uma unidade D e bota como backup. É totalmente errado? Não. Esse backup ele vai ser útil em determinadas coisas? Vai. Mas ele é totalmente seguro? Não. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu falei para vocês. Uma máquina infectada vai atingir ele também. Outra coisa, se o teu SSD ele der problema, né, apesar de estar dividido em dois, as duas partições fazem parte desse SSD. Então, se ele der pau, acabou, você perde tudo. Então, você pode até ter,
mas você tem que ter outro de segurança, né? Eu, por exemplo, eu tenho aqui meu SSD particionado, eu tenho uma unidade lá que eu botei como backup, que eu guardo algumas coisas lá, mas tudo eu tenho fora a parte aqui num pendrive, entendeu? Deu qualquer problema, tá tudo aqui, ó. Então, aí a pessoa ela não se previne, ela não sabe, não procura saber das coisas, e acontece isso. Por exemplo, esse ransomware, né, o antivírus da Kaspersky, ele tem um dispositivo, uma funcionalidade que, primeiro, ele identifica quando um ransomware está ativo e ele desativa. Se porventura o ransomware ele começou já a criptografar, o antivírus da Kaspersky ele tem uma função que ele pega e ele retrocede tudo aquilo que ele consegue fazer isso, né? Por exemplo, a tua máquina foi infectada com ransomware e ele começou a criptografar. O antivírus da Kaspersky ele identifica isso, já para ali o funcionamento desse ransomware e começa a fazer um retrocesso. Ele retrocede tudo aquilo que o malware ele começou a fazer. Olha que maravilha. É ou não é uma grande segurança aí para a tua máquina? Tem um bom antivírus. E quando, eu estou falando aqui Kaspersky é o que eu uso, tá, pessoal? Mas assim, não importa o antivírus. Se ele é bom e você faça uso dele, né? Por exemplo, o próprio antivírus do Windows, o Microsoft Defender, ele é um excelente antivírus. Ele está equivalente ao Kaspersky, às versões pagas? Não. Entendeu? Mas ele vai te proteger? Vai te proteger. Inclusive o Microsoft Defender ele também tem um serviço aqui contra ransomware, entendeu? Então ele vai te proteger. O problema é que tem pessoas que, infelizmente, por falta de conhecimento ou porque aprendeu errado, infelizmente, né, a pessoa pega e tira, aí desativa o Microsoft Defender, né, remove o Microsoft Defender da máquina. Inclusive tem até sistemas operacionais aí modificados que o pessoal apresenta na internet, que quando você vai instalar tem a opção lá de você remover o Microsoft Defender, remover a porção de coisa, enfim, o pessoal sai removendo tudo. Aí fica lá, né? Remove o Windows Update, aí, ou seja, não vai receber mais atualização de segurança, não vai ter proteção do antivírus e por aí barbaridades a mais que a gente vê por aí, entendeu? E essas pessoas estão enganando você. Se você quer usar o Kaspersky, tá aqui, ó, tá o QR Code aqui, você pode apontar a câmera do teu telefone para ir, ou você pode também acessar o link que está na descrição no primeiro comentário fixado. Tem desconto sempre para você. Fora o desconto do link, tem mais 30% com o meu cupom. Na hora lá você bota BPV tudo maiúsculo e ganha mais 30%. Leonardo, eu posso utilizar um antivírus gratuito? Então, se ele for bom, pode sim, tá? Ele vai também aí ajudar a te proteger. O que você não pode é ficar sem um antivírus na sua máquina. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Olha, vou deixar a matéria aí do site do Bepling Computer, se você quiser ver mais detalhes, vou deixar aí na descrição para você estar checando. Vou ficando por aqui, estou deixando aí na tela um vídeo muito importante aí sobre problemas no Windows Update, dando falha na atualização. Você enfrentou esse problema? Nesse vídeo eu mostro como que você faz para resolver essa situação. Tá aí, ó. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus e como de costume você sabe, nos encontramos aí no próximo vídeo. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long.